Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante todo esse mês de fevereiro estamos compartilhando devocionais extraídos da carta aos Romanos. Se você ainda não começou a ler, a estudar essa carta, eu incentivo você a começar ainda hoje. Essa carta é extraordinária, nos ensina verdades fundamentais para a nossa vida cristã. Hoje eu quero ler Romanos capítulo 8, versículos 13 e 14. Está escrito assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, veja que a palavra nos diz que não é pelo nosso próprio esforço e pela nossa própria capacidade que nós conseguimos fazer morrer os atos do corpo, né? Os atos que vão em contrário, que vão contra a verdade da palavra de Deus, ou seja, pecados. E aqui vale lembrar que o que está escrito, que pecado é tudo aquilo que não provém da fé. Muitas vezes nós fazemos essa classificação de pecados, né? Então nós achamos, pecado é o adultério, o roubo, o assassinato. Nós só pensamos nessas coisas que nós classificamos como grandes, né? Mas a palavra nos garante que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. É errar o alvo. Tudo aquilo que nós fazemos que não é proveniente da fé, nós estamos errando o alvo. E essa palavra está nos dizendo que é pelo Espírito que nós fazemos morrer esses atos errados. Não é pela nossa própria capacidade, não. É pelo Espírito, é pelo poder do Espírito. Se nós vivermos pela nossa própria capacidade, ou seja, se nós vivermos de acordo com a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito, ou seja, se pelo poder do Espírito, nós fizermos morrer os atos da carne, os atos do corpo, então nós viveremos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo. Dias atrás, eu até escrevi uma frase que veio de uma conversa que eu estava tendo com a Karina. Nós estávamos conversando e aí eu soltei essa frase e a gente acabou compartilhando aí, que é: as pessoas precisam, né? Os filhos de Deus precisam aprender a viver sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, ao invés de sempre buscarem respostas prontas. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por guerras que são comuns à vida do cristão, sofrimentos que estão descritos lá na primeira carta de Pedro, que inclusive nós fizemos uma semana inteira só em 1 Pedro também, e ali o apóstolo Pedro deixa claro que nós passamos por sofrimentos sim, mas nós podemos e devemos permanecer firmes no Senhor, porque esses sofrimentos também têm um propósito, né, de aperfeiçoar a nossa fé. Mas muitas vezes quando nós estamos passando por esses sofrimentos, nós queremos respostas prontas, tipo, eu tô tendo um problema no meu casamento, o que é que eu faço? Me dá a resposta pronta, me dá aquela receitinha, passo 1, passo 2, passo 3, sabe? As 7 chaves para ter o sucesso, as 7 chaves para não sei o quê. Nós estamos muito acostumados com isso, amados. A gente precisa parar com isso. A gente precisa abandonar essa vida. Essa é uma vida de criança, é uma vida infantil, né? Criança que a gente diz, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E a criança ainda vai lá muitas vezes e nem faz o que o pai e a mãe disse que ele tinha que fazer. Criança vive assim. Nós precisamos amadurecer, precisamos entrar numa vida de adultos cristãos, né? Filhos de Deus maduros. Chega de tanta criancice, de tanta infantilidade. Eu me incluo nisso, tá, amados? Não pensem que essa palavra é uma palavra que vai só para vocês, não.
Como está escrito, a palavra de Deus, ela é mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Então ela vai afiada em vocês e em mim também, porque primeiro Deus ministra o meu coração para eu estar aqui compartilhando com vocês. E Deus tem ministrado o meu coração, filha. Você precisa amadurecer, filha. Você precisa aprender a ser guiada pelo Espírito, a não querer respostas prontas, a não querer os 7 passos, as 7 chaves o tempo todo. E é isso que nós lemos aqui. Pelo Espírito nós temos a capacidade de fazer morrer os atos pecaminosos do nosso corpo. Pelo Espírito nós temos a capacidade e o poder de viver uma vida extraordinária que glorifique o nome de Deus. Por quê? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E como que nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito? Primeiro nós precisamos entender que o Espírito de Deus habita em nós. É algo que é inexplicável, né? Nós não conseguimos com o nosso raciocínio humano compreender isso, mas o Espírito de Deus habita em nós. Segundo, a palavra de Deus manifesta, expressa, revela, nos ensina como Deus pensa, principalmente se nós estudarmos o Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento está declarado, expresso, depois que Jesus veio, e Jesus é a expressão exata de Deus, como está escrito em Hebreus. Então, quando nós lemos os evangelhos e quando nós lemos as cartas, né, todo o Novo Testamento, nós conhecemos exatamente como Deus pensa, como Deus age, como Deus faz, porque Jesus é a expressão exata de Deus. Então, nós precisamos crer que o Espírito Santo habita em nós, precisamos mergulhar intensamente no estudo da palavra de Deus, para compreender como ele pensa, para compreender como ele age. Por quê? Porque aí nós entenderemos, teremos discernimento quando nós ouvirmos, e aqui não é uma voz, pode até ser, né, uma voz audível, mas quando eu falo ouvirmos o Espírito é entendermos dentro de nós, porque se o Espírito está dentro de nós, ele fala dentro de nós. Quando o Espírito falar, sussurrar dentro de nós, nós temos o discernimento, que é ele que está falando. Agora, se nós não conhecermos a palavra dele, a palavra de Deus, como é que nós vamos saber como é que ele pensa? Por exemplo, tem vezes que eu entendo algo que parece que é o Espírito Santo que está ministrando no meu coração, mas eu sei que aquela sugestão não está de acordo com a palavra dele. Então eu descarto, porque Deus não vai me falar nada, o Espírito Santo não vai ministrar nada ao meu coração que não esteja de acordo com a palavra dele. Aí eu descarto, eu sei que não é ele. Falei, epa, sai daqui, Satanás, você já tá querendo mentir pra mim. Agora, se eu conheço a verdade, quando eu entendo algo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração e está fundamentado na sua palavra, eu sei, opa, isso é Deus que está falando comigo. Então eu posso seguir essa direção, eu posso seguir esse conselho, porque eu sei que é Deus. Mas se eu não conhecer a palavra de Deus, aí fica difícil, né? Então eu quero incentivar você a mergulhar no estudo da palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento. Já expliquei por quê. Porque aqui está explanado, explicado muito bem como Deus pensa por meio da vida de Cristo Jesus, que é a expressão exata de Deus. A crer, a confiar que o Espírito Santo habita em você e a ser guiado por ele, né? Quando você entender algo, poxa, eu acho que isso é Deus que está falando comigo, submete a palavra de Deus. O que ele está falando está de acordo com a palavra? Se estiver de acordo, é Deus. Se não estiver de acordo, joga fora porque não é Deus. Então, amados, a minha oração hoje é que nós possamos aprender a viver assim, sendo guiados pelo Espírito, porque é pelo Espírito que nós fazemos morrer os atos pecaminosos da carne. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.